Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 19 de abril. Antes de meditar a palavra de hoje, vamos escutar alguns testemunhos dos retiros que tivemos neste final de semana. Bom dia a todos, sou Gaia e sou uma dos coordenadores da equipe São João Evangelista de Pádua. Nos dias 6, 7 e 8 de abril, se desenvolveu o nosso Yeshua, ao qual participaram 9 cursistas. Na equipe éramos em 20 jovens. Sentimos muito fortemente a presença do Senhor, que nos ajudou a penetrar no coração dos cursistas e também a enfrentar os desafios que encontramos ao longo do encontro. Uma cursista escreve: senti muita força e amor, recebi muito afeto, mudei meu pensamento em relação a esses encontros. Feliz por ter estado com vocês. Um outro cursista escreve: esse encontro me restituiu a serenidade que há muitos anos me faltava. Me sinto mais amigo de Deus e está mais claro para mim como poderei expressar e doar este amor aos outros. Bom dia, paz e alegria. Olá a todos, somos Jéssica e Mirko, da equipe São João Paulo II de Verona. Nos dias 14 e 15 de abril, fizemos o nosso Ruá, em que participaram 11 cursistas e 18 membros de equipe. A experiência correu de maneira muito intensa e serena. Lemos para vocês algumas das suas impressões. Um cursista escreve: foram 2 dias profundos e intensos. Vim para colocar-me em silêncio, na escuta de Deus, para ouvir a sua voz. Tive a sensação positiva de tranquilidade interior, um estado de ânimo particular diante de Deus. Uma outra cursista escreve: quando cheguei ao Ruá, estava bem cética. Porém, com o passar de poucas horas, meu ceticismo desapareceu. Ouvir as histórias e os membros da equipe me ajudou muito. Gostei muito da efusão do Espírito Santo. Agora me sinto mais tranquila e capaz de colocar a minha vida nas mãos do Senhor. Paz e alegria a todos vocês. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos, somos Cristina e Pasquale, coordenadores da equipe São Leopoldo Mandit de Ponte San Nicolò. Concluímos o nosso Ruá dos dias 14 e 15 de abril com a belíssima participação de 51 cursistas e o trabalho intenso dos 33 servos. Lemos agora algumas impressões. Senti muito calor da parte de todos e provei palpavelmente quanto é grande a misericórdia do Senhor. Obrigado a todos. Um outro diz: me senti amado, calor, alegria. Respirei amor sincero, liberdade absoluta. Senti-me em casa. Obrigado por este tempo que vocês me presentearam. Agradecemos e louvamos sempre o Senhor por seu sustento, os maravilhosos prodígios que opera, os membros de equipe, que foram maravilhosos instrumentos de Deus e se doaram com puro amor até o fim. Pace e gioia. Amém. Paz e alegria. Amém. Aleluia. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 26 a 40. Evangelizar no Espírito Santo. Esse trecho de Felipe que evangeliza o etíope testemunha claramente que o Espírito Santo é o motor da Igreja,
o protagonista da evangelização, o responsável pela santificação do mundo depois que Jesus subiu ao céu. Como é bom viver com Ele e nos deixar levar por Ele. Vamos invocá-lo e chamá-lo hoje, com força, para dentro da nossa vida, para que nos torne tantos Felipes. Dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Felipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: Como posso, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da Escritura que o eunuco estava lendo era esta: Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosquiador. Ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça. E seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: Peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar e, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram ao lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: Aqui temos água. Quem pede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro, os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não ouviu mais e prosseguiu sua viagem, cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meditando esta avalanche de evangelização da igreja primitiva, encontramos essa pérola do batismo do eunuco, feito por Felipe por ordem direta de Deus. Pense um pouco. De um lado, o entusiasmo evangelizador arrebanhava sempre novos membros para a igreja. Do outro lado, havia cristãos de origem judaica que reclamavam porque diziam que não se podia anunciar aos pagãos, e mais pagão do que esse eunuco não tinha. Esse eunuco era da Etiópia, era um homem inteligente, administrador do tesouro da rainha da Etiópia, que, segundo o triste costume daquele tempo, tinha sido mutilado quando pequeno para ser apto ao serviço da corte imperial. Para o Espírito Santo não há dúvidas que se possa ir além dos confins de Israel. O anjo do Senhor, ou seja, o próprio Deus, organiza diretamente essa missão. Avisa Felipe, homem bem aberto ao Espírito, e o manda fazer uma coisa bem concreta. Prepara-te, vai para o sul, no caminho para Gaza. Deus, como sempre, não fala tudo o que ele deve fazer, mas lhe ordena uma missão, que irá se desenrolar no caminho. A primeira coisa que aparece bem clara aqui é como a obediência a Deus vai muito além da cabecinha pequena dos homens.
Seguramente a maioria dos convertidos pensava que não se poderia evangelizar os pagãos. O sinal desta mentalidade é o primeiro concílio da Igreja e a luta de São Paulo. A maioria pensava que para batizar precisava antes circuncidar, ou seja, fazer uma pessoa se tornar um judeu. Aqui o Espírito Santo se pronuncia com uma clareza inacreditável. Vá, corre, alcança o carro, evangeliza, batiza. Não foi necessário circuncidar. Não foi necessário levar esse homem para o templo de Jerusalém. Bastou um rio no meio do caminho e ele foi batizado. Depois de poucas horas de catequese, ele estava pronto. Esse é um exemplo de como as coisas caminham na igreja. Filipe era um homem que obedecia ao Espírito e por isso abria novos caminhos. Todos nós, seja aqueles que são chamados a coordenar, seja aqueles que são chamados a obedecer, devemos obedecer a Deus, ou seja, nos colocar na escuta da vontade de Deus. Filipe era um diácono sensível à vontade de Deus. Ele ouvia o Espírito, que lhe falava também a partir das situações concretas. Bom, o primeiro ensinamento importante é: vamos nos deixar guiar pela oração, pela inspiração interior, pelo apelo do mundo que está diante de nós, e não pela velha rotina que tem medo de sair do trilho da tradição. Sempre haverá adoradores das teias de aranha, que têm medo de sair da porta do cenáculo para evangelizar, mas todos devemos vencer estas tentações e nos lançar na obediência ao Espírito que sempre abre novos caminhos. Depois de ter clareado esse aspecto, vamos nos concentrar sobre o método de evangelização de Filipe. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu. Ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: como posso se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto dele. Esse é um exemplo maravilhoso. Eis a evangelização, uma atitude ativa de quem sai da sua casa e vai em busca das pessoas. Prepara-te, sai, vai, aproxima-te do carro, acompanha-o. Filipe correu. Você percebe, irmão, que Filipe não somente caminha, mas corre atrás do carro? Filipe nos ensina a correr atrás das pessoas, não esperar que as pessoas venham para a igreja, mas nós corrermos atrás delas e aproveitar da abertura que elas têm. Em Filipe podemos ver um ícone, um retrato da igreja em saída, que tanto o nosso Papa Francisco deseja. Uma igreja que vai longe, até as extremas periferias. O Espírito Santo empurra Filipe para um território completamente pagão, novo, desconhecido. O Espírito ensina as pessoas dóceis a evangelizar, dá coragem de sair dos próprios limites territoriais ou mentais. Filipe, sob o impulso do Espírito Santo, não se deixa fugir à ocasião de evangelizar. Ele não fica dentro da sua casinha, tranquilo, mas enfrenta o caminho, sem medo, enfrenta o diferente, se aproxima de um etíope, um estrangeiro. E bem sabemos o que os judeus pensavam dos estrangeiros. Com seu exemplo, Filipe nos convida a abandonar as nossas tranquilas seguranças para nos entregar ao Espírito, remando mar adentro sem medo, pescando os peixes das águas mais profundas. Cada um de nós pode hoje se perguntar se tem dentro a disposição e a coragem de Filipe.
Com tudo isso no coração, vamos escutar de novo o trecho de hoje e meditar bem o que ele diz ao nosso coração. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: Como posso, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador. Ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça. E seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: Peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar e, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: Aqui temos água. Quem pede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro, os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem, cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Dediquemos um minuto para escolher as frases que mais nos atingem. Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito pequeno e preciso que nos mova a fazer algo especial para a evangelização nesse dia.
Vamos refletir mais um pouco em como colocaremos em prática o quanto nos propomos. Aproxima, evangeliza. Paz e alegria a todos. Corre, explica, batiza. Paz e alegria a todos. Vem, fogo que desce do céu. Vem, sol do amor nos queimará de em nós, com o poder do teu amor. Vem, o fogo que desce do céu. Vem, sol do amor nos queimará de em nós, com o poder do teu amor. Vem, Espírito de verdade, vem, dissipa as trevas desse lugar. Vem, ó sol, que todos esperam. Visita-nos com teu amor, faz-nos livres. Visita-nos com teu amor, por tua graça. Visita-nos com teu amor, pois vazios estamos pra te receber. Vem, fogo que desce do céu. Vem, sol do amor nos queimará de em nós, com o poder do teu amor. Visita-nos com teu amor, por tua graça. Visita-nos com teu amor, pois vazios estamos pra te receber. Vem, fogo que desce do céu. Vem, sol do amor nos queimará de em nós, com o poder do teu amor. Espírito de verdade, vem, dissipa as trevas desse lugar. Vem, ó sol, que todos esperam. Vem, 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 pois vazios estamos pra te receber.